Evangelho de Mateus, capítulo 3. Iremos ler o verso 1 em diante. É a anunciação de João Batista. Se você tem a sua Bíblia, convido que você leia junto. Se você não tem, preste bem atenção na leitura para ter a correta interpretação do texto. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque é este o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Somente até aqui, irmãos. Amém. Queridos irmãos, querida igreja, a palavra do Senhor hoje nos lembra do ministério de João Batista. João Batista, filho do milagre. O pai, a mãe, um casal estéril que não podiam gerar, já avançado em idade, apareceu um anjo para o pai de João Batista e anunciou que ele abraçaria um filho. Só que o pai dele, sacerdote, não creu. Não creu porque, primeiro, foi uma boa nova que ele já não esperava mais. Não creu porque havia cessado os costumes, a idade já tinha chegado. Não creu porque, por certo, estava num dia atarefado com os trabalhos no templo e a mente dele não alcançou a fé. A Bíblia nos relata que por esse caso, o pai dele ficou mudo, enquanto ele não visse, não enxergasse a obra de Deus completa no seio da família dele. Irmãos, as boas novas, elas sempre chegam. Às vezes a gente não está esperando, mas elas sempre chegam. Quando era jovem, estava numa reunião de jovens na outra igreja, eu era auxiliar, no mês de janeiro do ano de 2007, e eu cuidava das crianças, as crianças não alfabetizadas. A oração do Pai Nosso, o recitativo narrado, eu que fazia com os meninos daquela igreja. E o meu coração sempre esteve em estar com aquelas crianças. E um dia o cooperador de jovens
pregando a palavra inspirado por Deus. Ele falou assim: mocidade, o que não subiu na tua mente e não desceu no teu coração, eu vou fazer na tua vida. E eu vou preparar o teu casamento. Eu achei aquilo lindo, irmãos. Maravilhoso. Mas não achei que fosse comigo. Estava vindo do tempo da minha aprovação. E eu confesso para a Irmandade que eu não achei que aquela palavra fosse comigo. Foi janeiro. Em junho, quando fez 1 ano que eu voltei do sequestro, teve um evento, um encontro dos amigos da Irmandade, da família, que acompanhou os meus pais no tempo da aprovação do meu sequestro, que estiveram com eles em oração. E nós nos encontramos em um lugar fora de São Paulo, longe, 2h30 de carro, só para a família, para que nós pudéssemos passar um final de semana de paz, pudéssemos orar, agradecer ao Senhor pelo que o Senhor havia feito. Quando eu cheguei naquele lugar, eu fui um dos últimos a chegar. Eu estava em São Paulo trabalhando e eu cheguei próximo das 9 e pouco da noite, que foi exatamente o horário que eu cheguei 1 ano antes, quando eu retornei do sequestro. Foi tudo uma preparação de Deus. E a primeira pessoa que eu cumprimentei foi uma moça que eu nunca tinha visto, no dia 1º de junho de 2007, que ela foi ali convidada por uma outra família, ela também não sabia o que tinha acontecido. Ela foi por um convite e foi a primeira pessoa que eu cumprimentei e a gente começou a conversar. Isso em 1º de junho de 2007. Depois de um mês começamos a namorar. Depois de uns dias noivamos e casamos no dia 25 de novembro do mesmo ano. As boas novas acontecem quando você menos espera. Você precisa estar no caminho. Você precisa estar na jornada. Você não pode se desesperar e nem desistir da tua luta, do teu objetivo. O Senhor fez na minha vida. Pode fazer na tua vida também. E João Batista, irmãos, cresceu. E ele não seguiu o passo do pai, que era sacerdote. Ele foi criado nos textos bíblicos, no texto dos Hebreus. Só que aqui deixa claro para nós que ele se desvinculou e se juntou a um grupo de pessoas do deserto, que eram extremamente religiosos, afastados da sociedade, a um povo guardião das leis de Moisés, a um povo em que séculos mais tarde seria encontrado com eles os textos originais do livro do profeta Isaías. É um povo muito importante para a história dos judeus e também, por conseguinte, dos cristãos. E João Batista, ele adotou o costume desse povo, da maneira de se vestir, da maneira de se alimentar, e ele anunciava o arrependimento, que as pessoas pudessem se arrepender daquilo que elas tivessem feito. E ele não descansava, ele era firme no propósito, que as pessoas não são salvas, não haveriam de alcançar salvação apenas pela roupa que vestia, pela maneira que falava, pela igreja que frequentava, a sinagoga, como os fariseus, que criam que iam ser salvos pelo costume do templo, da roupa, assim como diversas pessoas creem que são salvas pela igreja que frequentam. Isso é mais antigo do que nós podemos imaginar. E ele repreendia esse comportamento.
Porque nós somos salvos quando nós nos dedicamos a sermos irrepreensíveis a Deus. Não adianta eu vestir uma roupa de evangélico, de cristão, e ter uma língua, irmãos, afiada que chega até o portão da igreja, rápida em falar mal, rápida em criticar, rápida em trair as pessoas, rápida em falar uma coisa e fazer outra. Ou ter um comportamento de não respeitar minha família, não respeitar meu casamento, não respeitar minha esposa, a esposa não respeitar o esposo, não ser fiel aos meus filhos, não ser fiel aos meus pais, à empresa em que eu trabalho, à igreja em que eu frequento. Quando você não é fiel, não adianta você estar dentro da igreja. Você precisa ser fiel a Deus, você precisa ser fiel aos teus princípios, você precisa seguir uma regra social não para agradar ao homem, mas para se tornar agradável a Deus. E era isso que João Batista anunciava. E o batismo que ele promovia, a qual o Senhor Jesus escolheu como um sinal, como um mandamento para nós, era o batismo da imersão. Você deita na água com seus pecados, levanta como nova criatura, como um sinal de arrependimento, declarando que os teus pecados ficaram ali e você nasce uma nova criatura. Que é uma tradição dos judeus, que é como se fosse a passagem de novo pelo mar, quando eles saem do Egito para a terra prometida. Então ele deixa a condição de escravo, passa pelo mar e alcança a liberdade de um homem, de uma mulher livre. Esta é a tradição do batismo. E o Senhor Jesus deixa para nós esse mandamento para que assim fazendo declaremos o Senhor Jesus como nosso único e pessoal Salvador. Ele assim fazia, e as pessoas que se arrependiam, que se declaravam para uma vida nova, se afastando dos caminhos pecaminosos que tivessem vivido, passavam por esse batismo. E João Batista era um homem firme no propósito que ele tinha, firme na certeza que haveria um remidor, firme naquilo que ele falava, que ele anunciava, que ele vivia com a fé. E João Batista alcançou. Teve a condição de viver, temporizar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não está escrito que eles tenham trabalhado juntos, mas está escrito que um se deu a conhecer ao outro e entender como João Batista entender o Senhor como o Cristo enviado por Deus. Igreja, as nossas aflições, os nossos erros, os nossos pecados são para a condenação. Nós já estamos condenados, porque se pensarmos o mal, o Senhor já está nos condenando pela lei. Mas por Jesus, o nosso Senhor, o Senhor é aquele que veio para agir com misericórdia nas nossas vidas. E Ele veio ao mundo com um projeto de salvação eterna. Então, os nossos erros, as nossas faltas, os teus pecados, confie no perdão do Senhor. Confie que o Senhor lava as tuas vestes. Confia que a misericórdia do Senhor se renova na tua vida todas as manhãs. A tua família, a tua filha, o teu filho, os teus netos, os teus pais, os teus irmãos, irmãs, cônjuges,
parentela, de maneira geral, os teus amigos. Você vê, você enxerga e fala, não, esse caminho não é bom, esse caminho está errado, esse caminho ele vai sofrer. Ora, chama pelo sangue do Senhor Jesus, mas não condena, abraça, junta, conversa, traga para dentro de uma igreja e o Senhor fará uma obra de remissão de pecados no meio da tua parentela, no meio dos teus. Irmãos, e é nesse caminho, falando do bem, falando do amor, falando da esperança, falando da alegria de viver com Cristo, falando do amor que emana do trono da glória do nosso Deus, falando dos favores que nós alcançamos, falando dos milagres que passa por nós na nossa vida. É esse o caminho da nossa exaltação. E, irmãos, as promessas que o Senhor faz na nossa vida, o Senhor cumprirá todas elas. Só que, irmãos, irmão Bruno, o irmão já viu uma criança, o irmão tem filho? O irmão sabe como que é. Às vezes a criança ou está um pouco jururu, ou ela está um pouco rebelde. Aí você promete para ela um doce, um carrinho, um brinquedo, uma boneca. E fala, ó, papai vai te dar esse daqui. Aí ao invés da criança querer te agradar, aí ela se retrai. Ela fala, então depois que você me dá, eu vou fazer tal coisa. E fica querendo receber o presente, o agrado, sem a contraprestação daquilo que o pai espera da criança. E muitos de nós somos crentes que o Senhor promete que vai nos abençoar, e nós temos um comportamento, irmãos, de uma criança que no momento de estar mimada, ou não que os nossos filhos sejam mimados, mas é comportamento da criança. Aí o Senhor promete, você cruza os braços, cruza as pernas, deita e dorme, espera que as coisas vão acontecer automático. Enquanto isso, vou continuar errando, enquanto isso eu vou continuar pecando, enquanto isso não vou trabalhar direito, enquanto isso não vou me esforçar. Irmãos, a bênção e a preparação está no caminho daquele que está marchando, está se preparando, está se fazendo pronto para receber as bênçãos do Senhor na tua vida. Não é de qualquer jeito que o Senhor vai chegar na tua vida. O extraordinário acontece com quem está procurando estar preparado. Existe, por ano, nascimento de aproximadamente 3.400.000 crianças no Brasil. Metade disso é homem. Só que as crianças crescem e o homem morre mais do que a mulher. Acidente de moto, acidente de carro, violência, infelizmente é assim que acontece. Então, mas chega à idade adulta, 1.800.000 jovens que nascem todos os anos. Uma fração grande dessa população tem uma predisposição a ser um atleta, seja de futebol, seja de vôlei, seja de basquete, enfim, um atleta. Só vai chegar lá menos de 100 pessoas. E só vai ter destaque 15, 20. Por acaso, vai ser o que se preparou menos? Não. Vai ser o que deu a vida, o que se preparou mais. É assim na universidade. Dessas 1 milhão e tantas crianças que nascem, que chegam à fase de adulto, homem e mulher, eles vão querer fazer uma faculdade. Vão querer fazer engenharia, medicina, arquitetura. Bom, os que têm mais acesso a conhecimento vão querer fazer a USP, vão querer fazer a FE, a Faculdade de Administração da USP, ou a Poli, que é engenharia.
ou faculdade de economia, ou medicina. Irmãos, só que desse universo de 1.000.000, 30, 20, juntando todas as turmas, 80 pessoas vão acessar. É porque se preparou pouco? Não. É para quem se preparou mais. Irmãos, João não folgava, não descansava. Ele tinha uma missão. Ele anunciava arrependimento, batizava, não deixava que as pessoas que tinham os costumes de crente, como se fossem os crentes nossos de hoje em dia, os fariseus, os saduceus, que achavam que eram legitimados pelo costume, mas ele estava falando de coração, ele estava falando de comportamento, ele estava falando de mente. Nós devíamos ter um livro só sobre a vida de João Batista. Um homem correto, incansável. Hoje o Senhor te convida a ser correto, correta, incansável. Batalhe, lute pelos seus objetivos, lute para ser agradável na presença de Deus, lute para encher a tua igreja, lute para que a sua família seja feliz, lute para que a sua família seja próspera. Trabalhe incansavelmente e confie em Deus sobre todas as coisas. A tua vida vai encontrar o extraordinário de Deus. Você vai encontrar nessa luta, nesse caminho, o extraordinário de Deus. Quer um exemplo, irmão Bruno, de coisa extraordinária? Todos nós, brasileiros, vivemos o extraordinário. Seja crente ou não crente. O Brasil foi um país que tinha uma inflação descontrolada, desgovernada. As coisas dobravam de preço a cada 2 dias. Chegou um tempo que eu e o irmão Bruno, eu tenho 40, você tem quantos anos? 36. Nossa mente não alcança 100%, os mais velhos sim, mas os mercados abriam de madrugada para repor preço. Tinha a etiquetadora, era um item super utilizado, porque todo dia tinha que repassar o preço nos produtos. E o Brasil viveu uma crise política muito grande. Teve um impeachment do presidente Fernando Collor, e assumiu o vice, o senhor presidente Itamar Franco, mineiro, e ele com abacaxi, na verdade, na mão. E nesse tempo, havia um colega de mandato como deputado que ele tinha, que é um dos pais das diretas, que é o que veio a ser o presidente Fernando Henrique Cardoso. E ele, por algum encaminhamento da vida, ele foi colocado como ministro das Relações Exteriores do Brasil. E ele narra, você tem um testemunhal que você pode procurar isso. Se você procurar FHC André Esteves no YouTube, você vai encontrar essa entrevista. Eu tive a oportunidade de ouvir pessoalmente dele, porque eu tive um tempo que o senhor permitiu de eu fazer um curso com esse senhor, com um presidente. E ele narra que ele estava vindo do Japão, estava em Nova York, num hotel maravilhoso, foi jantar na Embaixada do Brasil, estava num evento de altíssimo nível, ele é muito culto, e ele recebeu um telefonema do presidente do Brasil, o presidente Itamar Franco, em que o presidente falou para ele assim: Fernando Henrique, está em pé? Então senta. Tenho uma coisa para falar para você. Vou te colocar como ministro da Fazenda do Brasil. Ele falou, mas nem pensamento. Esquece. Falou, presidente, muito obrigado, mas estou fora. Desligou e voltou para o jantar. Ele fala que estava gente fina, conversa boa,
vinho bom. Ele falou: o que esse menino está fazendo? Inflação de 1000% ao mês. Ele voltou pro hotel, a esposa dele ligou para ele e falou assim: ó, por que você não me falou que você é ministro da Fazenda? Você tem noção desse compromisso que você assumiu? Você não tem condição. Ele falou: mas eu não assumi. Pegou o avião, voltou para o Brasil e, sem se julgar preparado, assumiu o maior abacaxi que ele podia, que era controlar a inflação do Brasil. Esse homem, porque o Senhor deu condição para ele, ele conseguiu, através de uma equipe dedicada, alcançar o extraordinário para a nossa nação, que foi o controle da inflação. Parece tão longe, só que o brasileiro começou a comer carne, começou a comer frango, começou a ter acesso à habitação, começou a ter acesso a ter uma vida mais digna a partir do momento que nós tivemos o controle dos preços. Todos nós fomos beneficiados. Parece uma coisa tão distante. Hoje estamos vivendo um descontrole mundial dos preços. Que o Senhor possa fazer com que nós alcancemos também o extraordinário nesse sentido. Que haja paz e prosperidade para o nosso povo mais uma vez. Mas eu estou te trazendo um exemplo que ele estava no caminho. Ele estava servindo ao país dele. Ele estava se preparando, ele conhecia as pessoas e houve o extraordinário para ele e para nós. E hoje o Senhor te convida, siga fazendo o melhor que você puder. O melhor que você pode não é julgando, maltratando, maldizendo, afastando. É abraçando, amando, cuidando, sendo fiel, respeitando e sendo homem e mulher digna. Que as pessoas te olham na rua e falam assim: vou dar um valor para essa pessoa. Você pode ser a pessoa que recolhe o lixo da tua cidade. Você pode ser a pessoa que vende fruta na rua. Você pode ser o gerente do banco, pode ser o presidente da empresa, não importa onde você esteja. Seja o melhor que você puder e o extraordinário vai alcançar a tua vida. Essa é a palavra que o Senhor nos manda, recebamos ela como vinda de Deus e que em tudo nas nossas vidas o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse culto com oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Bondoso Deus e eterno Pai, a Ti elevamos a nossa voz em oração, agora em ato de agradecimento, Senhor, te rendendo graças por esse culto que foi aberto em memória do Teu Filho Jesus Cristo, por esse mesmo nome está sendo encerrado. Graças te damos pelos hinos cantados, pela oração que deste à igreja, pelos conselhos e maiormente pela Tua palavra. Permita que possamos crer, Senhor, crer que essa palavra gerará fruto na nossa vida. Senhor, aquilo que nos falta completa na nossa vida pelo amor do Teu nome, mas permita que possamos dar o nosso melhor e que a Tua bênção possa nos encontrar nesta nossa jornada. Temos vivido dias difíceis, Senhor. Nos ajuda, nos dê condição, acalma a tempestade na nossa vida, traga saúde para o nosso meio e o Seu nome será glorificado. Isso tudo pedimos com rendimento de graças, em nome de Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém.